Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falarmos sobre as diversas áreas do direito, economia, saúde, empreendedorismo e política. E o papo de hoje é de saúde e o tema é mitos e verdades sobre a harmonização facial. Estamos recebendo a doutora Catherine Lopes, biomédica esteta, tem uma especialização na Escola de Medicina de Harvard e é doutoranda em Ciências Biomédicas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda então, doutora Catherine. E você aí de casa já pode saber mais sobre esse tema tão importante enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Fique aí que em um rápido intervalo já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa através do YouTube e do Facebook. E através dessas duas plataformas vocês podem, além de assistir, também compartilhar. Bom, doutora, começando nossa conversa, o que é exatamente a harmonização facial e quem são os profissionais que estão habilitados a fazê-la? Então, a harmonização facial ela é um conjunto de procedimentos estéticos, né? Que vai estar dando aí uma melhora de contorno facial, a melhora da simetria facial, rejuvenescimento, né? E os profissionais que estão habilitados a fazer esse tipo de procedimento são aqueles que têm especialização, que têm registro junto ao seu conselho, né? Acredito que médicos, biomédicos, dentistas, farmacêuticos, os enfermeiros também já estão entrando aí nessa área. Eu até não vou citar outros profissionais da área da saúde por não ter conhecimento se já estão aptos, né? Se já estão com o seu registro certinho para estar fazendo esses procedimentos. Não, certo, está certíssima, doutora. E quais são os produtos injetáveis que podem ser usados, então, para a harmonização? Então, tem vários produtos, né, que podem ser usados. Eu vou começar a falar aí pelos mais básicos, né? Botox, a toxina botulínica, né? Sim. O preenchimento com ácido hialurônico, os bioestimuladores, tem os skin busters, os fios de sustentação e por aí vai. Tem bastante alternativa hoje em Tem dia. bastante alternativa, sim. Dá para escolher se quer ficar bonito com bastante dor ou com um pouquinho de dor. Exatamente. Não, mas ó, eu ainda não fiz, mas vai chegar a minha hora. Quando chegar a minha hora, eu vou fazer. É bom, eu recomendo. Sim. Doutora, o Botox pode ser usado em quais regiões e qual a finalidade do Botox? Então, o Botox, assim, na área da estética, ele é utilizado para paralisação muscular no terço superior da face para garantir aquele arqueamento de sobrancelha, minimizar linhas de expressão e rugas, mas também ele tem outras finalidades, né? Para enxaqueca, para sudorese, para sorriso gengival, bruxismo. Então, assim, são diversas regiões de aplicação e diversas finalidades. Então, para dar dor de cabeça, vou botar Botox para melhorar a dor de cabeça. Sim, para pessoal que sofre de enxaqueca,
né? É feito todo na lateral do frontal aqui a aplicação. Faz de 6 em 6 meses, esquece o problema. Doutora, quais são os erros mais comuns, então, nas harmonizações faciais? Bom, vamos começar pelo Botox, então, né? A aplicação da toxina botulínica em músculos que não podem ser paralisados causa um problema grande aí, né? Tendo duração de 6 meses para correção, tá? Então, assim, nós temos pontos específicos de aplicação do Botox. Aplicou fora disso, vai dar uma pitose palpebral, vai dar um sorriso congelado, pode dar outros problemas também, assim, de musculatura rígida, tá? Então, assim, o profissional tem que saber onde ele vai aplicar, ele tem que ter conhecimento bem da anatomia facial para saber o músculo certo que vai ser aplicado, né? A princípio é isso, assim. E outro erro do Botox também, que é bem comum, é colocar produto demais, deixar a pessoa paralisada, né? Congelamento facial que a gente fala. Então, não é legal a pessoa ficar sem expressão, sem o sorriso, né? Sem o olhar. Tudo tem que ser bem comedido, assim, tá? E nada de excessos, então. Nada de excessos. Agora, vamos ver sobre o preenchedor, tá? Vamos falar do ácido hialurônico. Existe, assim, também um problema, que é um dos mais graves, que é a oclusão de uma artéria ou de um vaso, tá? Por preenchimento errado, tá? O preenchedor, ele é um gel, ele vai estar ali no local para fazer a hidratação e a sustentação do tecido. Colocado no lugar errado, dentro de uma artéria, não vai permitir o fluxo sanguíneo no local, causando uma isquemia, progredindo para uma necrose de tecido. A pessoa pode até perder, né, a parte do tecido. Então, fazendo as comparações, o Botox, ele tem a aplicação um pouco mais leve, então, e o ácido hialurônico, ele já vai mais fundo, é isso? Isso, dependendo da região, tá? Por exemplo, o ácido hialurônico para o lábio. A gente tem que usar um ácido hialurônico leve, para que tenha maleabilidade no lábio, né? Não podemos... duro? Isso. Rígido? Existe esse erro também, de o profissional não saber o tipo de preenchedor que vai usar em cada região. Porque varia de marca para marca, então. Isso. Por exemplo, o pessoal que quer aumentar o queixo, tem que ser um pouquinho mais firmezinho, tá? A massa do rosto, contorno de mandíbula, a rinomodelação, né, que a gente fala, melhorar dorso de nariz, empinar a pontinha de nariz. Tem que ter muito cuidado, porque nós temos artérias importantíssimas passando aqui na frente, né? Artéria frontal. Então, na parte de rinomodelação é onde mais acontece oclusão de artéria. Uma vez me falaram, tem até um risco até da pessoa, se o profissional colocar no lugar certo, no nervo errado, pode até ficar cego a pessoa. Sim, sim. Então, como tem muitos profissionais que começaram a aplicar esses produtos há pouco tempo, né? É importante a pessoa pesquisar bem o profissional que vai estar aplicando, porque há um risco, né? Daqui a pouco até pode não ser reversível. Sim. Em alguns casos. Sim, é o que eu falo, né? Pesquisar o profissional, se ele tem especialização, se ele tem autonomia, né? Se ele tem experiência para fazer esses tipos de procedimentos, se os produtos que ele usa são aprovados pela Anvisa. Que tem muitos produtos que não são aprovados, o pessoal importa. Estão aí no mercado vendendo. Mas vem da China, vem de vários lugares. Então, assim, é se atentar a isso, né? E pesquisar também, né? Os riscos que tu está correndo por fazer um procedimento estético, porque, na verdade, todos os procedimentos estéticos têm um risco. Um risco de reação alérgica, ou um risco de reação inflamatória, o que é dentro do normal, né? Não, mas tem reversíveis, são coisas reversíveis. Reversíveis, né? O ácido hialurônico, como estamos falando, ele não é definitivo. Qual é o tempo de duração? Varia de pessoa para pessoa? Varia de acordo com a quantidade que foi aplicada? É assim, o ácido hialurônico, o que vem do fabricante é de 6 a 18 meses a duração. O que vai influenciar nisso aí? O estilo de vida da pessoa, os cuidados que ela tem com a pele, os cuidados que ela tem de hidratação, de alimentação. E então, assim, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Quem faz muita atividade física se comenta que talvez os efeitos do Botox são reduzidos. São, porque é uma pessoa que produz bastante radicais livres, que eu falo, né? Ela vai produzir
A massa muscular dela vai estar sempre em movimentação, então vai fazer com que os músculos trabalhem mais rápidos para voltar ao que era antes, né? Então, assim, as caretas lá na hora da musculação, o peso, a pessoa que faz bastante cardio também vai ter uma duração aí reduzida. Pô, algumas pessoas que vão usar Botox vão ter que reduzir minhas atividades físicas para durar mais. Sim, ter o controle, tá lá na academia e não fazer careta, né? Se segurar. Diminuir 2 quilos de peso e segurar o Botox. Mas isso aí, assim, é bem tranquilo, porque eu tenho bastante pessoas que vão lá e fazem o Botoxinho de 4 em 4 meses e tá bem legal. Pessoas que são ativas, assim, no esporte, no exercício, conseguem manter, assim. A gente está falando um pouquinho antes da harmonização facial, que tem vários, principalmente pessoas que trabalham na televisão, atores de filme, né, cantores que fizeram a harmonização facial e não ficaram tão boas. Eles ficaram talvez um pouco demais, ou ficaram com o rosto um pouco aumentado. Que cuidados que o profissional ou a profissional faz aquilo que o cliente pede? O que saber, o que fica bom, o que não fica bom? Isso, assim, no momento em que o paciente chega no consultório, ele vai falar as reclamações dele. E o profissional, ele tem que ter, assim, a clareza de saber fazer o que tem que ser feito, não fazer o exagero. Às vezes, muitas vezes o que o paciente quer não é o que ele precisa. Então, dizer não para o paciente... É dizer não, é dar outras opções, é poder conversar ali sobre os possíveis... o que pode acontecer, assim, né? As pessoas desconfiguram, tu vê uma foto antes, uma foto depois, não conhece a pessoa. E às vezes tu vê assim, pessoas que pessoas que têm recurso, que têm condições de contratar os melhores profissionais e às vezes tu vê os resultados não são tão bons, né? Sim, sim. Então, eu acho que tudo tem que ser muito comedido, tem que ser muito estudado, não é chegar fazendo tudo que dá. Eu acho que tem que ser, assim, criar um projeto ali, por exemplo, na face da pessoa, e aos poucos tu vai realizando, porque a harmonização facial é isso, não é tu chegar e fazer tudo que tem que fazer no mesmo dia. É uma construção, tu vai fazendo aos poucos. Geralmente você coloca um pouquinho menos. Isso, vai fazendo aos poucos. Ah, faltou, vamos botar um pouquinho mais. Não, já está legal, vamos, né? E o bom desses produtos que são absorvíveis é a gente poder reverter. Ah, não gostei do meu lábio, quero tirar. Vai lá e tira, né? Diferente de quando tu usa um PMMA, um Metacril, né? Sobre ele, né? Falar um pouquinho então do PMMA, então, que até tempo atrás era muito utilizado. Sim. Né? E talvez até hoje tenha aplicações que pode ser recomendado. Mas ele só pode, se não der certo, se a pessoa não quiser mudar aquilo, só pode ser retirado com cirurgia? Só com cirurgia, tá? E não tem como não haver uma perda de tecido ali no local, porque tem que abrir, tem que fazer a raspagem, né? Do local onde tem o produto, muitas vezes não vai sair tudo, então é um pouquinho mais complicado, tá? Tem excelentes profissionais que eu conheço que trabalham com esse tipo de produto, tá? Que é um composto plástico, né? De uso médico. Então, eu acho que quando a pessoa vai para um procedimento definitivo, ela tem que pesquisar bem o profissional, o produto que ele usa e as possíveis complicações que podem estar alinhadas a ele aí. A gente estava conversando aqui nos bastidores, tu comentou que tu estava fazendo um procedimento no lábio de uma paciente, né? Isso. E tu perguntou para ela, tu colocou PMMA, ela disse que não, né? Isso, então esse também é um problema que a gente enfrenta, porque se tu vai e aplica outro produto em cima, né, de um produto que tu já tem e que tu não sabe o que é, pode vir a dar uma reação, pode vir a dar uma complicação. Eu quero aproveitar, doutora, de atrapalhar um minutinho, pedir para o pessoal da produção colocar a imagem daquele lábio que deu um pequeno probleminha. Gente, não se assustem com a imagem, mas é uma imagem bem chocante. Doutora, fala pra gente o que aconteceu nesse caso. Esse caso aí, né, ela fez o preenchimento labial e aconteceu uma oclusão de artéria ali no local, né? O que acontece aí é a morte do tecido, está necrosando a boca dela. E para resolver? Para resolver, nesse caso aí que já está um pouquinho mais complicado, que eu acho que passou alguns dias já, né? Porque assim, quando o profissional ele faz o preenchedor, ele oclui na hora ali a artéria, tá?
E na aí, hora que ele já vê na hora. Na hora ele já sabe ver, né? Quem tem o olhar clínico vai bater o olho e vai saber que aconteceu alguma coisa. Pega a hialuronidase, que é uma enzima, e dissolve na hora e continua o procedimento. O profissional tem um jeito na hora de resolver. Isso. O profissional que não tem conhecimento, né, de anatomia facial, não tem conhecimento do que está acontecendo ali, de bater o olho e ver a isquemia acontecendo, ele vai deixar, é um roxinho, é normal, é um hematoma, vai para casa, o paciente vai para casa e começa a sentir dor e começa, né, partir progredindo para uma necrose de tecido. É normal ficar um pouquinho roxo na hora ou não? Tem alguns procedimentos, por exemplo, o botox, um pontinho ou outro pode ficar roxinho, porque tu está entrando com pérfuro cortante, está rompendo algum vasinho ali, tu não tem ainda controle, porque tu vai direto na musculatura. Lábio, normal também, ficar um pontinho ou outro roxinho, mas assim, tem a diferença do arroxeado azulado ali, né? Quando começa a isquemia, fica branco. Isso aí no momento da aplicação, quando tu oclui a artéria, já começa a ficar branco, tá? Então, assim, é antibiótico, é anti-inflamatório, o paciente vai para o hospital, dá um problemão, às vezes até câmera hiperbárica tem que usar, né? Tem perda de tecido, necrose tecidual é perda de tecido, né? Então, assim, tem que ter bastante alerta, então, cuidado. Quem procurar um atendimento, um serviço como esse, de harmonização, tem que pesquisar bem a pessoa que vai estar realizando esse serviço para ter essa garantia, né? Porque o nosso cartão de visita é o nosso rosto. Pessoal, o papo está muito bom, mas nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e também estamos transmitindo o Papo Certo através da rede Litoral de televisão, através do canal da NET Claro 6 Litoral e também o canal 521 da NET Claro e o 513 da Vivo. Bom, doutora, podia falar um pouquinho de quais são os tipos de fios faciais? Bom, nós temos os mais usados hoje em dia, que eu adoro, que são os fios de PDO, que são fios absorvíveis, né? Hoje em dia a gente não precisa mais ir para a faca, né? Hoje em dia os fios eles fazem lift facial, fazem sustentação, levanta, né, pontinha de nariz. Os fios também podem ser trabalhados no corpo. Uma curiosidade, como é que se coloca esse fio? Esse fio é feito através de cânula, tá? A cânula, ela é como se fosse uma agulha compridinha, mais maleável, que não vai romper vaso, que vai desviar das fibras, né? Ela vai entrar, vai largar o fio e a gente tira a cânula. E o fio, ele tem... esses de PDO tem 3 tipos que eu gosto bastante. Os fios lisos, que são para produção de colágeno, né? Tem os fios espiculados, que eu adoro, que são os de garra, que eles vão dar, sim, dão up, sustentação, né? Pode fazer em qualquer área do rosto e eles são absorvíveis. Tá? 6 meses eles vão estar lá sendo absorvíveis e no lugar que foi colocado o fio vai criar uma fibrose que vai produzir colágeno e vai dar essa sustentação. Vai ficar e os efeitos é para a vida toda? Não, assim, ó, os fios, a durabilidade dele é assim, eu costumo falar de 1 ano, 1 ano e meio a 2 anos, dependendo dos cuidados, tá? Mas ele tem assim, eu acho que é um dos procedimentos hoje em dia que a mulherada está amando. Até porque é praticamente indolor? Indolor, faz um pontinho anestésico, entra com a cana, a pessoa já sai com o fio, nem sentiu nada. Desses fios existem os permanentes ou somente os absorvíveis? Tem os fios permanentes, tá? Fios de ouro, fios búlgaros, fio russo. Eu acho que hoje em dia até isso aí já deu uma estacionada em conta dos fios absorvíveis, que daí tu não vai precisar de cirurgia para retirar, tu não vai ficar para sempre lá com aquele fio no rosto, né?
O João quer perguntar uma Não, coisa. falou assim, a mulherada está procurando. E os homens estão procurando também, doutora? Bastante. Os homens estão se cuidando cada vez mais. Temos uma imagem masculina de harmonização, produção. Se tiver, por favor, coloca pra gente. Conta pra gente, doutora. Maurício Matara, ator de TV. Ele sempre foi, né, um galã. Vaidoso. Né, vaidoso. E olha só... provavelmente foi feito ali? Provavelmente foi feito preenchimento facial, foi feito um contorno de mandíbula. Botox. Tá vendo? Pode notar que levantou aqui, ó, a área da maçã do rosto dele. Bigode chinês. O botox lá, ó, aliviou bastante as linhas de expressão dele. Então, assim, o homem também pode estar fazendo aí o seu rejuvenescimento com bioestimulador, com preenchedor, que fica muito legal, né? Dá uma diferença enorme. Eu acho que esse é um exemplo de um case que ficou bom, né? Sim, muito bom. Muito bom, porque tem coisas aí por aí que a gente vê que não ficou tão legal, né? Então, é toda a questão do cuidado e do exagero, né? Doutora, sobre os bioestimuladores e o efeito fofão, é um mito ou é uma verdade? É um mito, tá? O bioestimulador, ele vai causar um boom de colágeno ali na pele, tá? O que acontece é que as pessoas falam, ai, fiquei fofão. Os primeiros 4, 5 dias fica realmente inchado. Um pouco inchado. Tá? Porque são várias colocadas, né? Vai colocar em muitas regiões o bioestimulador. Então, no outro dia a pessoa vai estar com a cara inchada, né? Não se apavore, fica calma. Não se apavore, porque pode dar uma reação alérgica, pode dar um rubor, um edema, o que é normal, porque mexeu muito ali. Mas o bioestimulador, ele começa a fazer efeito de 30 a 60 dias. Aí tu vai ver aquela pele linda voltando, né? Preenchida, sem linhas de expressão. Mas os efeitos vão acontecer em 30 a 60 dias. Sim. E as pessoas não têm, vamos supor, a intenção de já sair 100% da clínica na hora? Muitas pensam que já vão sair no outro dia, tipo o Botox. O Botox, ele tem o período de ação dele dentro de 48 horas, começa a fazer efeito. A pessoa acha que na hora que aplicou já tem que estar lisa, e não é assim, né? Eu já pensei que era na hora também. Não. Doutora, existe idade mínima para fazer as harmonizações? Ou, por exemplo, o jovem de 15 anos pode fazer com autorização dos pais? Como funciona isso? Eu não aconselho, tá, os menores fazer, a não ser que tenha, assim, um problema de autoestima muito grande. Olha, o meu nariz, eu gostaria de fazer uma rinomodelação, né, para melhorar, ou as orelhinhas de abano. Aí sim, mas assim, procedimento estético para melhora, eu acredito que assim a pessoa, o pessoal que me procura ali depois dos 23, 24 anos para começar a fazer o botox preventivo, né? Porque existe o botox preventivo para a pessoa nunca ficar vincada, nunca, né, aparecer as linhas de expressão depois. Eu lembro bem de um exemplo que falam sobre o botox, que é a folha de papel amassada, né? Tá ali amassadinha. Aí tem que ficar colocando o produtinho para poder ficar lisinha de novo. Alinhar, exatamente. Então, assim, eu acho que para começar os cuidados com procedimentos injetáveis, tem que ser assim, quando a pessoa já está sentindo lá pelos 20, 25 anos, olha, eu vou fazer meu botox, quero botar um pouquinho de lábio, dar uma hidratada, né? Tudo sem exagero. O problema é que às vezes a pessoa quer ficar como que é a boca da Angelina Jolie aumentada ainda. Sim, assim, né? E às vezes não cabe, né? Às vezes não vai ficar legal. Então, eu acho que vai do profissional também ter a ética ali de saber falar, né? Olha, eu acho que vai ficar legal assim, vai ficar mais delicado, vai ficar mais natural. Até porque, assim, já diz o nome harmonização facial. Imagina, a pessoa tem um nariz pequeno, um formato de rosto pequeno, coloca uma boca desse tamanho, fica estranho. Sim. Eu até tinha comentado com o João ali que eu poderia já estar desse tamanho, né? Porque eu tenho tudo na mão lá para fazer, mas eu sou muito comedida, eu sempre tive lábio pequeno, não vou poder passar disso, né? Eu não vou poder transformar demais o meu rosto, porque eu gosto dele assim. Mas tu mesmo, tu faz em ti mesmo? Eu mesmo faço em mim. Elas se fazem. Faço tudo. Interessante. Vou testando alguns produtos também. Doutora, tem contraindicações para esses procedimentos? Sim, então assim, mulheres grávidas, mulheres que amamentam, tá? Não podem estar fazendo. Pessoas que estão em tratamento com doenças crônicas, né? Diabetes, pessoas cardíacas,
também não pode estar fazendo. Eu tenho bastante cuidado com pessoa que tem doença autoimune, que muitas vezes elas vão rejeitar os produtos, tá? E pessoas que estão com reações alérgicas ali no momento não podem fazer os procedimentos. Chegou uma A pergunta. pessoa está gripada, pode fazer? Eu não aconselho. Já teve algumas reações alérgicas, assim, por exemplo, de tu colocar o lábio numa pessoa que está com um pouquinho de sinusite, rinite e o próprio corpo combater o ácido hialurônico como se fosse um corpo estranho, porque, na verdade, o ácido hialurônico, ele é biocompatível, nós temos ele no nosso organismo, né? Tem no tecido conjuntivo, no líquido sinovial, mas existem algumas reações que podem estar acontecendo, reações alérgicas de pessoa para pessoa, assim, né? Pergunta enviada para o telespectador, é a Maria Fernanda de Viamão. Ela perguntou se a bichectomia, ela é recomendada. Então, a bichectomia, tá, ela é recomendada em alguns casos. Pergunta de lei, o que é a bichectomia? O que é bichectomia? É a retirada das bolas de Bichat que nós temos aqui nas bochechinhas, né? Eu não faço esse procedimento, mas eu tenho várias pessoas que eu conheço, dentistas, geralmente, que fazem, tá? Para dar esse aprofundamento facial, deixar mais a curvatura. Tirar a bochecha. Tirar a bochechinha. Mas pode fazer um preenchimento de malar que vai fazer quase o mesmo efeito, Isso. certo? Eu, assim, a minha irmã tirou, eu não achei legal porque deu flacidez de tecido. É o que dizem que acontece depois, né? Então, depois vai hoje- fazer falta essa bolinha aqui. Isso, então, assim, aí vai ter que ficar tratando a região que está flácida, porque tirou a sustentação da pele, né? A bola de Bichat, ela é para sustentar mesmo o tecido. Doutora, já teve, assim, casos de pessoas que perderam a vida para fazer um procedimento que não deu certo? Sim, acontece bastante, né? A gente tem visto bastante, assim, função, assim, de preenchedores, até não, assim, as pessoas têm uma necrose, perde tecido, perde ponta de nariz, perde lábio, mas, assim, de morte mesmo, em função de não estar falando para o profissional que tem alguns problemas ali na ficha de anamnese, né? E aí chega na hora de dar uma anestesia, alguma coisinha, a pessoa passa mal e acaba vindo a óbito. Então, assim, tem que ter bastante cuidado, tem que estar com os exames em dias, tem que ter a ficha de anamnese do paciente bem certinho. E a pessoa ser bem sincera também, né? Porque pode parar um problema, né? Isso, acontece, né? Daí tem uma reação inflamatória severa, acaba parando no hospital e vindo a óbito, né? Realmente. Doutora, esse assunto é extremamente interessante. Chegaram muitas perguntas que eu vou estar te passando, então, para estar respondendo diretamente para os nossos telespectadores. Pode fazer, por gentileza, as suas considerações finais, então? Então, assim, eu deixo aqui para quem está assistindo, né, que tenha bastante cuidado em escolher o profissional, tá sempre atento das especializações dele, se ele tem realmente experiência e tá ligado também nos produtos que ele usa, né, que isso é muito importante. Perfeito, então. Te agradeço muito pela tua presença aqui no programa e espero que tu volte. Eu que agradeço, obrigada. Então, agradecemos a sua audiência e te convido a nos seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Então, amanhã, às 20h30, estamos de volta. Vamos receber o despachante João Aurélio para falar sobre trânsito. Esperamos todos vocês e até lá.